Lembram-se da manifestação de 18 de março de 2023 em homenagem ao nosso amado, eterno rapper moçambicano Azagaia, em que a polícia agiu de forma arbitrária com repressão excessiva, uso da força desproporcional e que inclusive resultou em mortes e ferimentos. E na sequência foi emitido um comunicado de imprensa em que fomos acusados, enquanto cidadãos, de termos tentado orquestrar uma tentativa de golpe de Estado e fomos chamados de terroristas e os usuários de drogas e que estávamos sob efeito de álcool e drogas. Lembram-se? Pois é, este caso, depois desta ação da polícia, na altura me recordo que as várias pessoas que foram nomeadas naquela lista se propuseram a processar o vice-comandante-geral e, de facto, eu o fiz, o Manuel de Araújo também o fez e foi tornado um processo único e hoje foi lida a sentença. E essa sentença condena o vice-comandante-geral por crime de difamação. E ele vai condenado à pena de prisão, que é convertida em multa de 4 meses, e também a indenizar-me a mim e ao Manuel de Araújo em 50 mil meticais. Não é sobre o valor das indenizações, não é sobre a moldura penal que foi aplicada, mas é sobre o valor simbólico que esta condenação tem. Um dos grandes argumentos que veio sendo trazido ao longo de todo este processo foi de que o vice-comandante não é imputável pelo facto de que ele não agia a título individual, que ele estava a cumprir ordens superiores. É preciso lembrar que nós não estaríamos aqui se dependêssemos do Ministério Público. Desde o início, o Ministério Público se opôs e achou que não havia causa. Mas os tribunais, na sua consciência, entenderam que havia caso. E este caso seguiu até que hoje tivemos esta sessão de julgamento, portanto, da leitura da sentença. É preciso lembrar que os tribunais têm um papel educativo, segundo a nossa Constituição da República. Eles educam os cidadãos e a administração pública a cumprirem voluntariamente a lei. E o comandante-geral da PRM, o vice-comandante-geral da PRM, são obrigados a cumprir a lei, até na forma como respondem às manifestações. Nós vimos a arbitrariedade por parte da polícia. No lugar da polícia proteger os cidadãos, o que fez foi pura e simplesmente atacar os cidadãos e, no fim, para justificar a arbitrariedade da sua ação, acusou-nos de estar a tentar dar golpe de Estado ou subverter a ordem. Mas nós não tínhamos armas. Nós não estávamos a cometer atos de violência nem de vandalismo. Tudo o que nós queríamos era cantar e dançar pelas ruas de Maputo, povo no poder, ecoando a voz do nosso eterno e amado ídolo rapper Azagaia. Era sobre isto. E eles entenderam que era sobre outra coisa. E há consequências. E o direito de resistência que está na nossa Constituição da República não é uma mera não é uma mera disposição decorativa. Ela está lá por alguma razão. Garante ao funcionário público, garante aos cidadãos resistirem a ordens ilegais, resistirem a cumprirem ordens que contrariem os seus princípios. Muito boa noite, está a começar. Faça o seu juízo, o espaço da tua TV em que fazemos análises dos factos que marcam a atualidade do dia, da semana e também do mês. Eu sou Clemente Carlos, tal como sempre tem sido, prazer imenso estar consigo. E nesta edição trazemos então, mais uma vez, um assunto bombástico. Temos então a ativista Fátima Mimbir, que também é política, militando então no partido MDM, não é?
Movimento Democrático de Moçambique. Bom, Pacato, a gravata está sempre mais para lá do que para cá. Se não é o preview que me ajuda, o Pacato não diz nada. Ô Pacato. O Pacato não diz nada. Que tal? Está já ajustada? Pronto. Então, dizíamos nós que a Fátima Mimbir na qualidade de ativista, assim como o político Manuel de Araújo, entre outros ativistas e políticos, gente proeminente que se encontrou, portanto, a 18 de março de 2023, depois da morte do saudoso rapper Azagaia, a marchar aqui na estátua de Eduardo Mondlane. A marchar na Avenida de Eduardo Mondlane em, vamos dizer, reconhecimento da vida e obra do rapper em alusão. O que acontece é que a Sua Excelência Tsukana, na altura, respondia na qualidade de vice-ministro, vice-ministro não, dizia vice-comandante-geral. Era o número 2 na altura, não é? Antes do Sua Excelência Bernardino Rafael. Nós não gostamos de ser presos, Pacato. Nós quando falamos, temos Sua Excelência, digníssimo, porque olha, alguns miúdos não têm este cuidado. É preciso insultar sem insultar, Pacato. Não sei se me entende. Insulte, mas sem insultar. Preciso insultar sem insultar. Isto significa dar respeito. Insultar sem insultar é fazer uma crítica, todavia não deixar de lado o respeito. Ali existem pessoas muito radicais que não querem saber, até eu sofro insultos na rede social, acabo bloqueando essas pessoas, mas eu em particular opto por uma abordagem mais cordial, mais respeitosa, para também ser respeitado. A gente dá respeito para também receber o respeito. Portanto, é mais ou menos nessa vertente, é mais ou menos nessa ordem de ideias que as coisas vão acontecendo, senhoras e senhores. Entretanto, temos então esta situação. Depois do Dr. Francisco Tsukana ter proferido aqui algumas palavras como são drogados, são terroristas, a doutora Fátima Mimbir não gostou. Por que não pedirmos uma entrevista amanhã com a doutora Fátima para cá? Primeira mão, embora já estão a ouvir, existem canais que estão a nos ouvir, vão pagar. Brincadeira, a doutora Fátima não recebe nada para falar em televisão, ela faz assim pro bono de borla, não é? É só uma brincadeira. Mas verdade é que o Ministério Público, este pessoal aqui da Procuradoria, Pacato, está a ser acusado de muitas vezes estar a favorecer o partido no poder. Porque quando você leva esses assuntos ao Ministério Público, não encontra matéria, Pacato. A PGR não encontra matéria, meu amigo. Você faz um papel de palhaço. É por isso que alguns ativistas, algumas pessoas que já passaram por injustiças, às vezes têm medo, perderam fé nas instituições. Eu ainda tenho uma certa percentagem de fé, porque eu sei que não são todos iguais. Mas, algumas instituições nossas, meus queridos, foram elas partidarizadas, infelizmente. Agora, é preciso perceber uma coisa, meus amigos. Papai Eduardo Mondlane já não está. Foi um tempo. Pois, embora nunca foi presidente do país, mas foi ele que fundou Moçambique. Queiramos nós aceitar ou não, seja do partido que a pessoa gosta, deixe de gostar. Foram eles que desenharam Moçambique. Moçambique independente, digo eu. É uma pessoa importante. Papai Eduardo Mondlane já não está. Papá Samora já não está. Papá Chissano já não está no poder, mas está entre nós, né? Papá Gebuza, tem que chamar todos de papá. Se eu chegar e começar a mudar aqui, tá vendo? Há quem esteja a assistir, Pacato não está a entender. Então todos são papás aqui, não há aqui. Mesmo papá Chapa, papá. Se não chamarmos de papá, só um problema. Como é que chamou Sua Excelência Samora Machel de papá? Já na Sua Excelência Chapa já não é papá, como? Então, são todos papás. Então, esses papás todos, papá Eduardo Mondlane, papá Samora, papá Chissano, papá Gebuza, papá Nius,
São 5 papás que eu aqui mencionei. Eles são de um tempo passado. Agora estamos na época do papá Chapo. Não estou a dizer que esta mudança quem implementou foi Chapo. Eu apenas expusei os presidentes como uma demonstração de que o tempo está a passar. Não estou a falar que um presidente tem mais mérito que outro, não. Só estou a dizer que eu estou a usar esta metáfora da passagem do tempo, usando os presidentes para nós entendermos que a época é outra. O tempo em que o PCA Fred Josias era apresentador num canal, portanto, num canal que todos nós conhecemos, aquele tempo já passou. Quem estiver à procura do Fred Josias naquele canal, certamente não vai encontrar, porque ele agora é proprietário de uma televisão, então são outros tempos. Agora, a dinâmica da vida, ela exige que os homens se adaptem a essas mutações, a essas transformações, a essas metamorfoses. O que está a acontecer? O papá Francisco Tsukana, também não sei se devo chamar de papá, mas pronto, já disse, tudo bem. Confundiu os tempos. Com todo respeito, excelência, talvez ele esteja a assistir, ou os familiares vão transmitir a mensagem, ou os lambibotas, né? Porque aqui em Moçambique nós temos familiares, temos amigos e temos os puxa-sacos, né? Os lambibotas. Portanto, alguém vai transmitir essa mensagem, que ele confundiu os tempos. Esta é uma outra dinâmica, é um outro tempo. Já não há esse tempo de encontrar um jovem de dreads, é moloene. Encontrar um jovem de brinco, é drogado. Hoje em dia, os mais, não é os mais, alguns dos maiores estudiosos são cabeludos. Alguns dos maiores estudiosos têm trança. Porque também se eu disser os mais, eu não tenho esse dado, eu estaria a mentir, não é? Mas alguns dos, até homens de Deus nas igrejas, há homem de Deus com dread hoje em dia. Não quer dizer que é só mesmo moloene, é o estilo dele. Porque existem também muitos pastores de cabelo curto mafiosos. Agora, eu não vou julgar alguém em função do seu cabelo, queremos ver o caráter, queremos ver o fruto que cai dessa árvore. É isso que importa para nós. Portanto, existem, digo eu sem medo de errar, homens de Deus, cabeludos, mas estão aí a pregar o evangelho numa boa. Portanto, não vamos aqui julgar a ninguém. Agora, o que está a acontecer é, nós tivemos uma falha aqui, Dr. Tsukana, tivemos uma falha de interpretação dos tempos. É preciso nós acompanharmos esta dinâmica e entendermos que os tempos são outros. Não é para chamar pessoas de drogadas e terroristas só porque têm algo a dizer, só porque querem manifestar uma vontade ou falta dela. Portanto, é preciso termos muito cuidado. É preciso termos muito cuidado. A doutora Fátima Mimbiri, para quem não a conhece, é uma ativista de renome e também política. Concorreu aqui a governadora da província de Maputo. Concorreu nas últimas eleições. Na lista do MDM. Foi cabeça de lista do MDM. Não é uma pessoa qualquer. Tem o seu devido mérito. Nós crescemos a acompanhar os seus debates televisivos, fervorosos que eram, quando colaborava com o CIP. Então é preciso termos muita atenção. Não vamos usar aqui a emoção. Esta história de ordens superiores está a tirar a vida um ser humano à torta e à direita, confiando ordem superior. Meus senhores, os tempos estão a mudar. Os tribunais também estão a ganhar a sua independência. E devo louvar. O Conselho Constitucional há pouco tempo chumbou este decreto de lei que visava, portanto, barrar o controle das telecomunicações quando assim se justificasse, em casos de manifestações ou insurreições, qualquer tipo de situações, portanto, adversas àquilo que é tido como a normalidade. Não porque o Conselho Constitucional não queira a ordem, simplesmente porque recomenda que este projeto de lei venha passar da Magna Casa do Povo, que siga o seu devido trâmite, à Assembleia da República. E ponto final. E ponto final. A César, o que é de César? A César, o que é de César? E, portanto, ao telespectador,
o que é de telespectador, portanto, a possibilidade de interagir conosco. Aqui no Facebook, por exemplo, temos o Nélio que diz ligado a partir da Plana Caniço. Já o Wilson diz boa noite, ligado de Maputo, obrigado, tua TV 5 anos 2026. E lá vão alguns comentários, senhoras e senhores, portanto, dos nossos amados telespectadores e fiéis que connosco sempre estão. E nós agradecemos o carinho da vossa audiência. Mas a minha provocação para o dia de hoje é essa. O que é que significa necessariamente essa mudança dos tempos? Será que Moçambique está a caminhar para uma independência total dos órgãos da administração da justiça? Poderemos ter uma polícia que não olha para o partido, que não olha quem é Frelimo, não olha quem é Renamo, não olha quem é MDM, não olha quem é Nova Democracia, não olha, portanto, quem é Podemos. Apenas julga consoante a razão